Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, não costumo tratar de assuntos desta tribuna que não sejam de relevância municipal. Somos vereadores de Porto Alegre, mas também somos cidadãos deste país e corresponsáveis pelo seu destino. Não venho aqui hoje falar de uma instituição, do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Venho falar de uma realidade que nos afronta, constrange, violenta e compromete o futuro do nosso país. E eu faço, senhor presidente, senhores vereadores, sintetizando numa frase aquilo que penso do nosso silêncio. O silêncio nesta quadra da vida brasileira é cúmplice. O silêncio é cúmplice. E o que está acontecendo no Brasil é um golpe. É a implantação gradativa de uma ditadura sem precedentes, pelo seu mecanismo e pelo instrumento que está sendo usado, o Poder Judiciário. Na outra vez que aqui ocupei a tribuna para tratar desse assunto, me referi à questão eleitoral. Não vou tratar da questão eleitoral, ela é irrelevante diante do que está acontecendo. Eu vou tratar, sim, de um assunto que interessa a cada um de nós, na famosa frase de que hoje atentaram ou violentaram a minha casa, mas como eu não era comunista, não fiz nada. Amanhã atentarão contra uma instituição e como eu não sou socialista, nada vou fazer. Depois da manhã, agrediram alguém e como eu não era partícipe daquele pensamento, não fiz nada. E quando vieram me buscar, não tinha ninguém para defender-me. É isso que nós temos que pensar neste momento. Eu não estou tratando de ideologia, nem de partidos e nem de eleição. Eu estou tratando, sim, neste momento, de um exercício inconstitucional e antidemocrático de um poder da República, o Poder Judiciário, de um dos seus integrantes, sobretudo, mas o silêncio dos demais significa solidariedade e compromisso com o erro. O que nós estamos vendo em Brasília, senhor presidente, senhores vereadores, é escandaloso, é vergonhoso. Eu tenho 50 anos de vida pública, combati o regime militar, mas era explícito a conduta inadequada de quem assumiu o poder do país de forma irregular e inconstitucional. Agora não, são medidas cada vez mais graves e gradativas que constrangem o país. Não preciso repetir. Este poder investiga, denuncia, é réu e julga. Aonde está na Constituição que ele tem essa competência de fazer tudo, ignorando o contraditório e a controvérsia? Não estou falando do que ocorreu no passado, não no atual governo, em vários governos da República, da invasão das prerrogativas, das funções, das competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo pelo Judiciário. Nem vou falar do que agora aconteceu recentemente de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral chamar, convocar, convidar, não interessa o nome, basta o constrangimento, chamando os comandantes das polícias militares para ir a Brasília dia 23. Mas com que autoridade um juiz eleitoral chama os chefes e comandantes da Brigada Militar? Eu não vou falar do que aconteceu recentemente, transformando as polícias civis, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, num velho DOPS. E eu me lembro o tempo do regime militar. A polícia se protegia, a Polícia Civil, porque não queria macular a sua imagem. Criou o Departamento de Ordem e Política Social para bisbilhotar a vida dos cidadãos,
para investigar, para constranger, para delatar. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Brasil. E o silêncio é cúmplice, repito. Nós estamos calados. Felizmente ouvi agora uma manifestação de 10 secções da Ordem dos Advogados do Brasil que se manifestaram contra estas arbitrariedades. Senhores, senhoras, brasileiros, gaúchos, porto-alegrenses, o que está acontecendo nesse país? Há um tempo uma ministra disse, cala a boca, já morreu. Logo depois, autorizou a censura. Logo depois, autorizou a censura até o dia 30 de outubro. Não sei se já revogou. Um outro ministro, neste piquenique nova-iorquino, para discutir democracia e liberdade do Brasil em Nova York. Com tudo pago por empresas privadas. Pois bem, outra frase. Perdeu, mané, cala a boca. Não vou ler o que está aqui no Google, o que é mané. Mané é trouxa, é bobo, bobalhão, ignorante. Somos todos babacas neste país, onde o ministro do Superior Tribunal Eleitoral usa essa frase para responder a uma pergunta respeitosa de um cidadão brasileiro em Nova York. Esse mesmo disse, eleição não se ganha, se toma. Como acreditar num processo eleitoral onde um julgador eleitoral faz essa afirmação? Eu estou dizendo isto, não é para contestar o resultado eleitoral, embora pudesse. Estou no exercício legítimo de qualquer cidadão brasileiro para dizer o que pensa acerca de qualquer assunto. Mas não é isso que eu quero falar. Estou falando, sim, das redes sociais que estão sendo censuradas, caladas, violentadas. Estou falando de jornalistas presos, banidos deste país. Estou falando de jornais, revistas e televisões censurados. Estou falando de deputados presos e deputados que têm as suas redes sociais censuradas e coibidas. Senhores vereadores do PT, meu caro líder, isso é conosco hoje. Mas amanhã pode ser com os senhores e não terá ninguém para defendê-los. Porque a liberdade está acima de ideologia. Está acima de partidos. A democracia não pertence a um grupo político ou a outro grupo político. Pertence a todos. E o respeito recíproco e o respeito à lei e à Constituição é a base para a convivência democrática. Para concluir. Vou concluir, senhor presidente. O contraditório é essencial em qualquer processo. A controvérsia, o direito à defesa. Mesmo nos piores momentos do nazismo, ou da Rússia soviética, ou do fascismo italiano, ou da Revolução Francesa, se estabelecia o contraditório, às vezes como uma farsa, mas antes uma farsa do que ignorar a lei e a Constituição brasileira. Não há controvérsia, não há direito de defesa, censuram, punem, boicotam, quebram a inviolabilidade, ignoram que as contas também não podem ser tocadas, exceto pelo próprio dono. Olha, eu nunca vi nada parecido. E eu quero registrar, se não vale nada, a minha palavra nesse momento, que valha para o futuro, que valha para os meus filhos e para os meus netos, para que eles possam dizer sobre o seu avô e sobre o seu pai, ele não se lixou e ele não foi cúmplice da ditadura que está sendo imposta ao Brasil.